Mas viajar é muito bom. A gente não falou de reserva emergencial, que é totalmente diferente também do dinheiro que você separou ali para o investimento. Tem que fazer também um pé de meia, né? Uma reserva de emergência. Tem que ter a reserva de emergência, qualquer pessoa tem que ter. E isso tem que ser uma prioridade máxima na sua vida. Porque... Esse foi meu foco antes do investimento. O meu primeiro foco foi reserva de emergência. É perfeito. A ordem... Qual que é a ordem para você sair da pobreza, na minha concepção? Primeira, você ficar de saco cheio de ser pobre. Porque se você não tá de saco cheio de ser pobre, você não vai ter garra para mudar. Segunda, estudar. Estudar educação financeira. Não adianta. Cara, se tem uma coisa que eu tenho reparado é típico da pessoa burra achar que não precisa aprender nada e achar que não precisa de ajuda. Se você acha que não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, não precisa aprender, você é o mais burro que existe. É o tipo mais burro. Porque toda pessoa que é realmente inteligente e sábia, ela sabe que ela tem que aprender com os outros e aprender com o livro, aprender com qualquer coisa. Então, estudar. Segundo, quitar a dívida. Terceiro, reserva de emergência. Não, quarto, reserva de emergência. E quinto, investir. Então, 5 passos. Saco cheio, estudar, quitar a dívida, reserva e investir. Investir é o último, né? Primeiro, não adianta você investir se você ainda tem dívida, porque os juros de uma dívida é muito pior do que a rentabilidade de um investimento. Você está aqui se lascando no cartão 10%. Sim, exato. Gelo, e aqui você está ganhando 10 vezes menos. Pulou então, etapas. Quitar a dívida, Aí a reserva de emergência é muito bom, porque ela te ajuda naquele negócio que a gente estava falando, de você não depender de dinheiro dos outros para pagar seus incêndios, para limpar as coisas ruins que acontecem na tua vida. Então, quebrou uma geladeira, furou o pneu, estourou a bateria do carro, sei lá, estourou o cano na tua casa. Se você não tem uma reserva de emergência, empréstimo, cartão de crédito, limite da conta, vai se ferrar. Então, reserva é uma grana que você tem que ter separado para usar em situações de emergência sem depender de dinheiro de ninguém. E aí, a reserva, vamos lá. Se a reserva é uma prioridade, e é uma prioridade, você não deve se preocupar mais em ter um tênis muito bom do que ter uma reserva de emergência. Você não deve se preocupar em ter um celular caro mais do que ter uma reserva de emergência. O relógio... Resumindo, se você não tem uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil, nada é prioritário com relação ao seu dinheiro do que isso. E aí a gente fica doido, porque o não ter uma reserva pode te ferrar muito. Não ter um iPhone 15 não pode te ferrar. Você pode ter o 13, você pode ter o 12, mas foca em ter uma reserva de emergência. O ideal da reserva é que ela seja de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Só que para falar isso para uma pessoa pobre é meio desanimador. Pô, meu custo de vida é 2 mil por mês. Cara, para ter uma reserva 6 meses, 12 mil, vou demorar anos para montar isso. Então o que eu falo? Monta uma reservinha de 3 mil, porque com 3 mil você já consegue apagar muito incêndio. Total. Sem depender de dinheiro dos outros. A partir daí, começa a investir. Seja feliz, começa a ver teu dinheiro se multiplicar. Mas tem essa reserva, porque ela te dá paz. Com relação àquele negócio que a gente estava falando de viver agoniado, viver angustiado. Quando você tem uma reserva de emergência, você fica tranquilo. Mano, se der ruim, Até porque garantido. a própria reserva de emergência, ela pode ficar em investimentos que é 0+1, né? Sim. Que você tira em um dia ou no máximo. E já tá rendendo. Já tá rendendo. Já então, é uma graninha. ela é a reserva e ela também é um investimento. Talvez um pouco menos em rendimento, mas tá ali. mas não tá parada. Não, e hoje em dia tem opções muito boas de investimento que você consegue tirar no mesmo dia. Sim. Então a tua reserva pode estar investida. Ela só não pode... Qual que é a regra de reserva de emergência? Primeiro, ela tem que estar num lugar separado da sua conta normal. Não adianta eu botar a reserva na mesma conta que eu passo o meu cartão para comprar meia. Senão, quando você for ver, tua reserva foi pro saco. No mesmo mês. Separada. Tem que estar separada. Você tem que esquecer dela ali. Deixa lá. Ela é... Aí é a segunda coisa. Lembra dos nomes. Reserva de emergência. Eu gosto de explicar o nome, que aí fica mais claro a galera tem que memorizar. Frisar isso mesmo. Reserva quer dizer que está reservado. Então, pensa num jogo de futebol. O cara que está na reserva, ele não está em campo. Ele está separado. Mas ele é a garantia. Exato. Se der ruim, bota ele lá. Então, reservado. Se der ruim. Ele não vai entrar junto. Não vai ter 12 em campo. Exato. E não é para comprar pizza, não é para ir pro Guarujá. Pra comprar videogame. Emergência. Então, tem que estar separado, num lugar separado da tua conta. Aí,
Ele tem que estar de num preferência lugar... numa conta sem cartão. Que você não tire de casa. Não mexe nisso, porque vai ser tentador. Eu não tenho dinheiro pra essa pizza. Ou então a pessoa fala assim, eu uso agora, depois eu repõe. Não, repõe. Você não repõe, a gente conhece. Não, vai, aí já perde o foco e vai embora, né? Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, a tua reserva tem que estar num investimento de renda fixa. Não pode botar em criptomoeda, senão de repente o mercado tem uma baixa, a reserva vai pro saco. Então, renda fixa. E a quarta, que tem a ver com isso que você falou, tem que estar em um investimento que tem liquidez. O que é liquidez? É a facilidade que você tem de pegar o dinheiro a hora que você quiser. Isso. Então, a gente tem investimentos... Tá escrito isso lá na parte de quando você vai investir, já está escrito. O que é liquidez diária? Você pode sacar a hora que você quiser, como a poupança. Poupança você pode pegar. Agora, tem investimento que quando você bota a tua grana, você só pode tirar ele depois de 1 ano, 6 meses. Senão você perde. Senão você vai... o que eles prometeram já não é mais já garantido. Não entra, E tem que estar num lugar com liquidez, porque de que adianta você botar tua reserva no investimento que vai durar 1 ano e daqui a 2 meses te dá um perrengue aí, você tem que usar? Não pode, só daqui a 10 meses você vai poder, né? Então, tem que estar num lugar com liquidez. Exemplos, caixinha do Nubank, do Banco Inter, do PicPay, poupança, que rende menos, Tesouro Selic, que é uma modalidade do Tesouro Direto que você pode pegar a hora que você quiser, CDB com liquidez diária, que é aquele exemplo do banco que eu dei aqui pro Zezinho, do tipo que você pode pegar a qualquer hora. Acho que esse é bem legal, o CDB com a liquidez, porque ele é fixo e tem a liquidez diária. Seguro, tem cobertura do FGC e tal, e pode pegar a qualquer hora. Então, isso é muito bom. Então, tenha reserva. Aí, 2 frases de efeito que eu falo lá no meu canal. Se você não tem uma reserva de pelo menos 3.000, não tenha um celular de mais do que 1.000. Não faz sentido. Você está priorizando um celular mais do que a tua equilíbrio, a tua saúde financeira, a tua qualidade de vida. Se você não tem uma reserva de pelo menos 3.000, não gaste mais do que R$300 num tênis. Se você está priorizando ter um tênis de R$1.000 e não tem uma reserva, você não está tendo senso nenhum de prioridade na tua vida. Montou? Aí você pode, se você quiser. Mas não é prioridade gastar com qualquer outra coisa que vai te dar um prazer se você não tem a reserva que pode dar segurança financeira para você e para tua família. E aí por isso que eu pego mais leve e falo 3.000. Mano, 3.000 já tá bom, já te ajuda muito. E isso é mais importante ainda para quem é empreendedor, para quem tem empresa. Cara, eu estava vendo numa pesquisa no site do Terra, em 2021, 1.400.000 empresas quebraram por causa da pandemia. Eu não estou falando de pessoas, de empresas. Agora, CNPJ. Se 1,5 milhão quebrou em um ano, imagina quantas pessoas não se ferraram, que eram funcionários das empresas. E a maioria dessas empresas quebraram por quê? Porque nunca imaginou que um dia vir uma pandemia, a gente ia ter que estar usando máscara. Tá louco? Isso é coisa da China. Isso não vai acontecer aqui. Aconteceu. Não tinha reserva. Então, a reserva de emergência de uma empresa, o ideal é que seja o dobro. 12 meses do seu sustento. Então, digamos que você tem aí um custo na sua empresa, folha de pagamento, água, luz, aluguel do galpão, sei lá, 10 pau, R$120 mil é a reserva de emergência ideal. Por quê? Porque se der ruim, se der um lockdown, você tem grana da reserva para sobreviver em vez de quebrar como tantas quebraram. E isso é questão de prioridade, você entende? Tem um ano aí de sobrevivência. Então, é muito importante e é o tipo de coisa que a educação financeira te ensina. Para mim, hoje, isso é óbvio. Há 3 anos, eu nem... Reserva de emergência, não sei o que é isso, não. Eu não sabia. Tipo, tá bom que eu vou conseguir juntar 120 pau, né? Sim, E você vai juntando. E aí, o legal é isso, você pode ir investindo essa grana. Não é uma grana que tá parada. Você tá investindo e já vira teu patrimônio também, só que para ser usado em emergência, não para gastar no dia a dia. Né? Então, reserva de emergência é outra coisa fundamental, outro pilar de educação financeira. Porque sem ela, você vai começar a se lascar. Uma hora ou outra você vai começar a ter prejuízo. Você estava falando sobre entender que a coisa funciona num cenário e pode não funcionar no outro. E a gente falou do cartão, do exemplo do cartão, né? Eu estava pensando, eu já financiei carro há muitos anos na minha vida, no momento em que era, tipo assim, aquela prestação mal cabia no orçamento e eu me esforçava para pagar. Com o mesmo pensamento de quando eu fiz, eu pensei, mas eu vou adiantando. Vou adiantando. Nunca adiantei. Em compensação, agora, ano passado, a gente tinha uma parceria de veículo que se encerrou. E aí, como eu faço show e os meus horários não dá pra ficar sem ter, eu vou pra outra cidade fazer show e tal, então eu tinha que ter um carro. Foi uma emergência do tipo assim, eu vou ter que resolver em
15 dias o lance do carro. Eu tinha reserva de emergência resgatável, né? Então, olha o cenário, como mudou do meu outro financiamento. Então, eu não precisei fazer o financiamento do veículo. Aí eu pensei, bom, eu tenho a reserva que eu tenho resgatável, ela não dá o valor todo. Então, eu posso fazer com o meu banco, que eu já tenho acesso bom, esse restinho que sobrou. Esse restinho que sobrou, o banco me ofereceu a aprovação automática em 12 vezes. Tá. Eu falei, se eu fizer em 12 vezes, eu consigo adiantar. E eu fiz. E eu adiantei. Então, tipo assim, olha o cenário diferente. Né? Tipo assim, com um pouco mais de organização prévia, eu pude fazer de outro jeito. E aí, dessa vez, quando eu fiz o negócio, eu pude antecipar. Uma coisa que... Então, a mesma coisa. Antes não funcionou pra mim. Sim. Antes, eu paguei o financiamento inteiro, me ferrando. Muito possivelmente, paguei 2 carros, aquilo que a gente tava brincando. E aí, dessa vez, com mais organização, tendo um pouco mais de noção, eu fiz e aí funcionou. Então, como você falou, o problema não é o cartão de crédito, o problema não é o financiamento, o problema não é o que quer que seja. É você entender o momento que você tá. Sim. A mesma coisa, nesse momento pode ser ruim, no outro momento me ajudou pra caramba. Eu peguei, resolvi o problema que eu precisava, resolvi na hora, fiz o negócio, consegui. Então, voltando ao exemplo da renda fixa com a renda variável. Não vai se meter a fazer uma outra coisa se você não domina... o básico, né? O começo de tudo é estudar. E estudar sobre educação financeira é algo que é obrigatório para qualquer pessoa, de qualquer nível universitário, qualquer coisa assim. Porque uma faculdade não te ensina a lidar com o seu dinheiro na vida pessoal. Até economia. Se o cara faz economia, isso não quer dizer nada a respeito do dinheiro dele. Por isso que a gente fala, ele pode ser quebrado. Não, pelo contrário. Quando a gente começou aqui no Vendas, a gente teve que resolver algumas coisas de empresa, de nota, de não sei o quê, né? Eu lembro que a gente sentou um dia as duas desesperadas, lembra? Lembro. A gente falando assim... Aí eu lembro que ela falou uma frase maravilhosa, que ela falou, eu não quero trabalhar pra mim. Porque tinha um negócio que você tinha que, tipo assim, como era CNPJ, aí o dinheiro de você pra você mesmo não pode vir de CNPJ pro CPF se você não for... Aí ela falou, eu vou me demitir, eu não quero trabalhar não tá valendo a pena. Não tá valendo me contratar, porque eu custo muito pra mim. E aí eu falei pra ela, engraçado como a gente é criado pra não dar certo. Né? A nossa educação financeira, ela é feita pra você nunca dar certo. Quando você começa a dar certo um pouquinho... Eu não tô falando que você falou do milhão, não tô falando do milhão. Eu tô falando de um pouquinho, 10 mil. Eu tô falando, quando você começa a dar um pouquinho certo, você se depara com tanta coisa que dá medo... Eu senti isso, não sei se pegou em você também. Eu tinha medo ainda tô de bem fazer da coisa vida errada. Não, eu tenho medo. Tipo assim, às vezes o contador manda mensagem e eu fico preocupada assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque às vezes pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Não tô, eu fico sempre preocupada com isso. Mas eu digo assim, eu fico sempre, cara, será que eu deixei de pagar? Será que alguma coisa... Porque é tanta coisa diferente daquilo que a gente foi ensinado. Taxa do lixo, meu. Não, é umas coisas doidas. Que você fala assim, eu posso ter esquecido um imposto de balcão, que eu não tenho balcão, mas sei lá, sabe? E que eu deveria pagar, e será que eu paguei? Será que não vai dar problema no final do ano do imposto? Você fica... Por quê? Falta a educação mínima de empresa, de CNPJ, de MEI, desde cedo, pra gente entender minimamente o que é possível fazer. Porque também tem uma ideia errada de demonizar o empreendedor, né? Porque eu sempre digo isso, quando a galera fala muito isso, porque o dono. Aí eu sempre falo assim, cara, se fosse só vantagem ser dono, todo mundo era. Se fosse só vantagem, não, mas é porque o cara tá tendo dores de cabeça que você não imagina. Muita. E aqui você no Brasil não imagina. sofre, né, quem tem negócio, né? Mas não tem como imaginar. Não tem como imaginar, porque a pessoa não foi ensinada a se deparar com todas as coisas que tem que cumprir, de regra, de lei, de pagamento, de imposto, de tudo. Então, ela só acha assim, ela trabalha na loja, a blusinha, ela vende a 100 a blusinha, ela fala, bom, mas se o meu salário é esse e eu vendo tantas blusinhas no mês, esse cara tá enchendo o bolso. Só que aí tem tudo que gira em volta disso para que a loja exista, para que tenha lá água, luz, né? Tudo da loja para funcionar. Então, esse olhar que a gente precisa ter, entender um pouco melhor como a economia funciona, fora e dentro de casa, das coisas, para poder se movimentar também, como você disse, fazer as outras atividades que podem... E às vezes não é tipo assim, ser um mega especialista. Por exemplo, pega o exemplo de investimento. Eu não sou um especialista. Eu nem tenho formação, eu fiz alguns certificados, já tenho algumas certificações, mas eu, por exemplo, não sou o tipo de especialista que pode recomendar investimento. Eu não tenho essa bagagem no meu currículo para fazer isso.
Mas o que eu sei, eu já consigo identificar o que é golpe e o que não é. Esse é um ponto que eu falo que é importantíssimo. Porque de que adianta o pobre juntar por 3 anos, de repente ele cai num golpe e perde 5 mil que ele demorou 3 anos para investir. E hoje em dia tem muito golpe. Então, quando você entende o mínimo de investimento, você já começa a ser uma presa menos fácil de pessoas mal intencionadas. Sim. Por exemplo, se em 2021 alguém chegasse e falasse assim para mim, Duda, eu tenho um investimento aqui, ó, top, renda fixa, garantido, 40% ao ano, eu ia acreditar. Eu não tenho noção de quanto é certo e quanto não é. Quando é possível? Eu não tenho nada. Deve ser, né? Em um ano demora pra caramba, então deve ser bom. Se alguém chegasse pra mim em 2021 e falasse assim, Duda, tem um investimento aqui, ó, garantido, criptomoeda, 5% ao mês. Ah, só 5%? Deve ser bom, então, né? Tá louco? 5% ao mês, daqui a 3 anos você tá trilionário, né? Não existe. Então, eu não preciso ser o maior expert do mundo, mas eu tenho que ter uma mínima noção de algumas coisas para eu não ser uma vítima do sistema. Porque o mundo é feito para montar nas nossas costas. O sistema, tem até um conceito, né, que fala que é o emburrecimento programado. Como o mundo quer que a gente seja burro. Porque quanto mais burro a gente for, mais os grandes se lucram às nossas custas. E menos a gente questiona. Exato. Tanto que tem um livro que eu gosto muito, do Napoleão Hill. Chama Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill é um dos maiores autores que vende mais livro de finanças, autoajuda, esses negócios aí, né? Ele tem um cara lá, resumindo, é uma ficção, e um cara chega no diabo e fala, ô diabo, qual que é o segredo para você manter tanta gente lascada no mundo, tanta gente ferrada? Aí lá no livro ele fala, né, o segredo melhor, a melhor coisa para manter o cara cagado é fazer dele um alienado. Mas diabo, o que é um alienado? Alienado é aquele, não fala desse jeito, né, mas traduzindo aqui para o meu linguajar, alienado é o cara que é burro pra caramba, e ele é tão burro que ele não tem opinião pra nada, e tudo que ele ouve ele acredita. Essa é a forma mais fácil de manter alguém cagado a vida inteira. O cara burro que não tem opinião pra nada. Então, se o primo pobre fala uma coisa, se o Thiago Nico, então aquilo. O Bruno Perini, Natália, caramba, mano, vai ler livro, vai aprender a estudar alguma coisa pra você ter senso crítico, você ter opinião. Pra você, né? Pra tua vida, porque o que vale pro primo pobre, às vezes não vale pro público do primo rico e vice-versa. Então, quanto mais burro você for, mais tendência de ser pobre a vida inteira você vai ter. Esses dias eu fiz um post lá falando assim, né? É típico do burro só querer ganhar dinheiro. E é típico do inteligente querer ganhar dinheiro e conhecimento. Porque o inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. Agora, o burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Ele só é um burro com dinheiro. Ele vai fazer burrice. Daqui a pouco vai voltar para a pobreza. Então, quantos casos de Mega Sena a gente conhece assim? Muitos, né? Voltou para a pobreza em 2 anos, né? Festa, balada, jogador de futebol. Aí você vê. Tem ator. Cara, tem ator de Hollywood que tá endividado. Mano, como que alguém que ganha 20 milhões por filme consegue estar endividado? Vai ser burro lá adiante, né? Consegue, por quê? Porque formação universitária não garante que você vai lidar bem com seu próprio dinheiro. Então, a gente tem que estudar.